Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Saiu uma matéria um tempo atrás do Brick Israel News sobre tesouros do templo e o rolo de cobre. Lá tá falando um pouquinho, mas eu quero trazer um pouquinho mais. Descoberta em 1952 perto de Quirã, às margens do Mar Morto, o rolo de cobre é diferente dos outros manuscritos do Mar Morto, que são principalmente manuscritos religiosos escritos em pergaminho. O rolo de cobre, como o próprio nome sugere, é gravado por uma fina folha de cobre. E em contraste com os outros pergaminhos de cobre, uma lista de itens de ouro e prata e os 64 locais onde eles podem ser encontrados. Muitos arqueólogos acreditam que o pergaminho de cobre é um inventário do segundo templo. Além de ouro e prata, estão listados os vasos do templo, as vestimentas sacerdotais. Nenhum arqueólogo conseguiu decifrar as direções contidas no pergaminho de cobre e encontrar o tesouro. Porém, Jim Barfield, um homem que à primeira vez parece totalmente inadequado para procurar os artefatos do templo, mas cujas habilidades únicas podem resolver um dos mistérios mais duradouros da história. Ele é um investigador criminal do Corpo de Bombeiros lá de Oklahoma, nos Estados Unidos, e ele ficou fascinado com o manuscrito, queria saber de qualquer jeito o que tinha lá. E aí, pesquisando, ele descobriu que o pergaminho estava dizendo que lá naquela área C, onde tem aquela disputa ali de Samaria, que você vê aí sempre tendo essas briguinhas lá em Israel, esse mapa de cobre está levando, que está dizendo, né, que esses utensílios do segundo templo estão ali. Em 2006, Barfield estava interessado nos manuscritos do Mar Morto e sua relevância para o estudo da Bíblia. A princípio ele não estava interessado e não tinha significado teólogo. A fascinação de Barfield transformou em um desejo e acreditava que Quirã era o esconderijo dos vasos do templo e passou 30 anos procurando por eles usando pergaminho de cobre. Jones descobriu um pequeno frasco de óleo de caqui que para os reis e sumos sacerdotes uma grande quantidade do que ele acreditava ser o incenso do templo. Barfield se encontrou com Jones, já falecido, e Jones sugeriu que ele revitasse o pergaminho de cobre. Aí, nessa curiosidade toda, ele foi achando, foi decifrando o pergaminho. Ele procurou em mapas as ruínas do Vale de Arcô, mencionadas no pergaminho. Acredita-se que o vale esteja perto de Jericó, mas a localização é desconhecida. Não é realmente revolucionário o que ele fez. Ele descobriu usando fontes disponíveis em seu escritório em Oklahoma, confiando em suas habilidades como investigador de incêndio criminoso. Então lá estava falando, ele descobriu que é um mapa que fala onde que está esses tesouros do segundo templo. Em 2007 ele veio para Israel e apresentou provas, né, do que ele tinha descoberto no pergaminho. Este foi o início de muitos muros de pedras burocráticos, impedindo que o governo de Israel não permite, né, por causa daquela região ali, que é chamada uma área onde tem muitos árabes, né? Eles não, qualquer coisa que você mexe ali já vira uma guerra. Em 2013, ele foi apresentado a Feiglin, que era um membro do parlamento e do Likud, e falou da sua história. Depois os dois foram para o local e os mais prováveis repositórios do tesouro do templo. Uma hora depois, passou o dado do detector e apareceu que havia metais lá naquela área. Está na área C e leis diferentes aplicam a arqueologia do que outras partes. É um território disputado, qualquer coisa que sai do chão pode ser disputada. É possível que o governo israelense esteja preocupado que se desenterrar esse enorme tesouro, a Jordânia, a autoridade palestina, processem por isso, mesmo que venha o templo judaico.
Embora as traduções sejam diferentes, o cobre de rolo não faz referência diretas aos móveis sagrados, a menorá, a mesa de pão ou o altar de incenso. No entanto, a linguagem do pergaminho de cobre aponta outros móveis sagrados, incluindo uma possível referência enigmática à Arca da Aliança. Então, por esse pergaminho de cobre, ele fala sobre o Shekinah. E aí ele explica que o Shekinah é o espírito ou a presença de Deus. Então pode estar se referindo à arca, ou seja, pode estar na maior área de conflito ali em Israel, que é essa região C e o Monte do Templo. Claro, como disse anteriormente, aqueles que acreditam que a arca da aliança está enterrada sob o Monte do Templo, talvez diretamente abaixo de onde o Santo dos Santos ficava. E o objetivo de organizações como o projeto Mitzvah seja construir o terceiro templo com um objetivo realizável uma vez que a arca se materialize. Eles estão arrecadando fundos agora com um plano para vasculhar os túneis sobre o Monte do Templo para encontrar a Arca Dourada e outros artefatos importantes. Então esse projeto Mitzvah, ele está fazendo vários túneis que já tem ali debaixo do templo. Tem um vídeo que eu falo de um dos túneis que eles falam que está a Arca do Concerto, para tirá-la de lá, porque uma vez a arca materializada, viva na mão, não tem como impedir, tem que ser construído o terceiro templo imediatamente. Um desses túneis, eles descobriram que tinha uma força ali, uma aura, uma coisa assim, e ali colocaram as novilhas vermelhas. E depois que eles colocaram as novilhas vermelhas, agora está nascendo novilha vermelha, que não nascia. Então tudo leva a crer que os rabinos estejam certos, que nesse túnel que eu mostro no vídeo, que eu não sei onde que está, uma parede onde que está a novilha vermelha e essa parede, esteja a Arca Dourada ou a Arca da Aliança. E agora eles começaram a escavar e arrecadar mais dinheiro para as escavações, porque requer muito dinheiro. Aí ele explica que pode ser que não esteja lá e esteja justamente na área C, que praticamente, se você mexer ali, o Hamas começa a atacar os palestinos, enfim, aquilo ali é pólvora, igual o Monte do Templo, ou talvez até pior, porque só de um judeu passar ali perto, ele corre o risco de morrer, diferente do Monte do Templo, que tem policiamento e tal. É uma área perigosíssima, mas também pode ser que esteja acontecendo, seja real o que os rabinos estão falando, porque aí aonde que eles estão falando que eles estão escavando agora para tirar a arca, é aonde começou a nascer as novilhas. Enigmaticamente colocaram as novilhas lá e agora elas estão ficando vermelhas. Então eles podem estar mais certos, pode estar certo também. Uma notícia que eu acho interessante sobre o terceiro templo, a gente tem que olhar, é que agora o embaixador de Israel na ONU foi eleito vice-presidente da Assembleia Geral. O Gilad Erdan, ele trabalhou no parlamento de Israel, ele faz parte do Likud, e ele esteve com aquele rabino ativista do templo, né? Eu esqueci, o Glick, sobre a questão da construção do terceiro templo. Então ele falou que vai defender os direitos de Israel agora com mais força, porque agora ele é o vice-presidente da Assembleia Geral da ONU. Então o sonho, a questão do terceiro templo é questão pouquíssimo tempo, porque agora Israel tem mais um para estar lutando pela questão de Israel. E é claro, o templo. O embaixador de Israel das Nações Unidas, Gilad Erdan, foi eleito vice-presidente geral da ONU na terça-feira. Erdan começará a cumprir seu mandato de um ano
em setembro, quando a 77ª Assembleia Geral for convocada. Setembro promete, porque o primeiro-ministro, se ele tiver ainda, né, o Bennett, vai apresentar a questão do terceiro templo, e agora com o vice-presidente apoiando da Assembleia. Agora estarei representando Israel em posição no coração da ONU. No coração da ONU. Nada me impedirá, e não quer dizer nada, de combater a discriminação na ONU contra Israel, disse o diplomata após a votação na sede da ONU em Nova York. Esta nova posição dá a Israel outra plataforma para apresentar a verdade sobre o nosso país, nossas contribuições ao mundo, apesar das mentiras contínuas dos palestinos e outros na ONU. Agora fica fácil, mais fácil, né, o Bennett apresentar a questão do terceiro templo, que foi dito que seria apresentado agora em setembro. Este triunfo enviou uma mensagem clara aos nossos inimigos de que eles não nos impedirão de participar de papéis de liderança na ONU e na arena internacional. O ódio nunca deve triunfar sobre a verdade, não vou permitir isso. Então já chegando também na terça-feira, investigadores da ONU culparam a ocupação de Israel. E aí fala sobre que a ONU vive, né, falando que Israel está ocupando, enfim. Só que agora tem uma força lá no coração da ONU, né? Então o terceiro templo é uma coisa, cara, é uma coisa que vai explodir qualquer hora. Assim que acabarem de escavar ali, eu acredito que pode ser que tenha alguma coisa ali mesmo, por causa das novilhas vermelhas, e achar essa arca fica muito, mas muito difícil. Ela não pode ficar ali. Ela tem que ir para o templo. Então tem que ser construída imediatamente. Então, setembro nós temos aí possíveis novidades sobre isso. Então é isso, que Deus abençoe vocês.